É nosso convidado neste grande jornal, André Ventura, presidente do Chega. Boa noite, seja bem-vindo. Antes de mais, peço-lhe uma reação a este desmentido de Hugo Montenegro. Bom, boa noite a todos. Eu não conheço o caso específico, concreto, não conheço mesmo, não sei de que empresa é que está a falar e, portanto, não vou estar a alinhar, a confirmar uma coisa ou outra. Não sei mesmo que empresa é que está a falar e, portanto, não vou estar a dizer que isso é verdade ou se não é, de uma coisa que eu não sei. Agora, não deixo de registar uma coisa curiosa. Eu estava a anotar aqui que, enfim, sendo um dos envolvidos também nesta situação, no sentido das notícias que foram circuladas, penso que é o filho do Primeiro-Ministro, fala em notícias facilmente desmascaradas e insinuações falsas. Bom, tudo bem, a ver, vamos se esta empresa existe, se não existe, isto não é coisa que possamos fazer agora. Mas não é? Sendo uma notícia falsa, que medida é que pode tomar, tendo em conta que foi Pedro Frazão, deputado do Chega, falsa, que falou sobre isto? Sendo uma notícia que não é real e notícia, que não são... Notícia quer dizer uma publicação, digamos assim, tenho a certeza que o próprio o dirá. E, portanto, eu não vou estar aqui a entrar nisso que eu não sei. Não conheço mesmo o facto. Mas repare... Mas admite chamar Pedro Frazão à atenção? Eu acho que ele próprio, vendo que é falso, fará isso. Virá a Agora veja, veio falar sobre isto. Porquê é que hoje não diz como é que se comprou uma casa à pronto? Quer dizer, o país, nós tínhamos ontem a capa do Correio da Manhã a dizer que foram pagos quase 800 mil euros a pronto. A pronto não se precisou de crédito, tinha-se o dinheiro para pagar. E isto não é mau em si próprio, as pessoas podem ter dinheiro. Não pode isso existir, as pessoas terem dinheiro, mas nas declarações que os políticos dão à entidade de transparência esse dinheiro não está lá. E, portanto, das duas uma. Ou Montenegro tem dinheiro que não está declarado, e isso não é legal, e portanto isto é grave, isto não é uma brincadeira. O José Sócrates também comprava casas a pronto, quer dizer, isto não é uma brincadeira. Ou então, os filhos de Montenegro têm 300 mil euros e 400 mil euros, podem ter, eu não sei se têm, se não. Mas quer dizer, isto não era muito mais importante de desmentir do que uma coisa da universidade? Quer dizer, eu compreendo que a ideia seja pôr o Chega mais no centro da questão e desvalorizar as coisas, mas, Daniel, eu não compreendo muito bem como é que no meio de uma suspeita como esta, gravíssima para um político, que é da origem do seu dinheiro, isto já foi dito aqui pelo professor Rui Pereira, independentemente das questões criminais, eu vi ou eu assisti ao que foi dito. Um primeiro-ministro, o que deve fazer num momento de suspeita como este, já que não o fez ontem, é dizer imediatamente: meus senhores, o meu património, a origem é esta. Eu paguei por isto, por isto e por isto. Ora, o Correio da Manhã fez as contas, nós todos lemos a notícia, o património não bate certo. Era isso que eu gostava hoje de ver desmentido. Em vez de uma coisa sobre uma empresa da universidade... Gostava de ter ouvido ontem o Primeiro-Ministro falar sobre isso? Eu acho que o país todo gostava. Quer dizer, eu ontem tenho que dizer isto, eu tive a oportunidade de o dizer logo a seguir, foi dos momentos mais constrangedores que eu assisti em democracia, dos momentos mais constrangedores. Aqui neste estúdio, Daniel, não neste fisicamente, mas noutro desta casa, foi-me perguntado se eu achava que o Primeiro-Ministro era corrupto. E eu disse que achava que não. Mas eu hoje tenho dúvidas da integridade do Primeiro-Ministro. Eu hoje tenho dúvidas. Não estou a dizer que não é a mim que me cabe ver isso. Mas eu hoje tenho dúvidas. E ontem assisti a um Primeiro-Ministro que esteve numa situação de irregularidade durante não sei quanto tempo. Isso já é admitido por quase toda a gente. Quer dizer, que andou a receber dinheiro quando era Primeiro-Ministro e não podia. Numa sociedade que não era de mais ninguém, senão dele. E nós temos que deixar a conversa de que é da mulher, dos filhos, é dele. E ele andou a receber dinheiro já como Primeiro-Ministro. Isso não pode ser feito. E eu assisti a um Primeiro-Ministro que, em vez de dar algumas explicações sobre isto, ou até a dizer, enfim, errei, estive mal, cometi um erro, Daniela, parecia o José Sócrates a falar. Já não é a primeira vez que faz essa comparação. Daniela, foi o que eu senti ontem. Quer dizer, nós não estamos a falar de coisas, desculpem-me a linguagem, de lana caprina. Isto não é olha, esqueceu-se de pôr isto aqui numa declaração qualquer, ou cometeu um pequeno erro aqui. Não, nós estamos a falar de um Primeiro-Ministro que é empresário, ao mesmo tempo que é Primeiro-Ministro. Que há sociedades comerciais, ainda não sabemos todas, sabemos só algumas, que lhe pagavam avanças no exercício de funções de Primeiro-Ministro. E depois, numa investigação do Correio da Manhã, que comprou misteriosamente... Já tinha vendido passado a cota para a mulher, mas depois aí isso. A doutrina diverge até por causa do Código das Sociedades Comerciais. Eu compreendo isso. Eu também sou jurista, vamos lá ver uma coisa. Se eu for casado consigo e eu tiver património, se eu antes de exercer funções políticas passar todo para si e nós tivermos o mesmo património em regime de casamento, é indiferente o dinheiro vir para mim ou para si, porque ele entra para a mesma cota do casal. Quer dizer, toda a gente sabe isto, toda a gente compreende isto. Não vale a pena continuarmos a inventar. Quer dizer, então todos os políticos tinham o caminho aberto para continuar a exercer todas as funções. Que era, pegavam nas empresas e passavam-nas à mulher. Quer dizer, e tudo o que a empresa enriquece, qual era a forma de corromper os primeiros-ministros? A nova forma em Portugal era, se eu sou primeiro-ministro, pagavam-lhe assim.
O dinheiro entra para nós à mesma e está feito o ato sem ser formalmente ilegal. Todos compreendemos que isso não pode ser feito. Todos compreendemos que isto é ilegal. O que eu gostava era de ver o Primeiro-Ministro assumir consequências sobre isto. Eu vejo muito difícil que não venham a existir investigações sobre isto, porque isto levanta aqui já que fala suspeitas nisso, graves. acha que não é? a Procuradoria tem que ter aqui um papel, a Procuradoria-Geral da República? O Sr. Procurador-Geral da República já mostrou várias vezes, em várias intervenções, a sua capacidade de equidistância e de equidistância em relação ao cenário político, e a Polícia Judiciária, então, já mostrou isso. Nos dias recentes, creio que já foi questionado sobre o assunto do Primeiro-Ministro e escusou-se E eu acho a que tem responder. mostrado, honestamente, acho que tem mostrado essa equidistância em relação ao fenómeno político que é importante. Agora, meramente como jurista, quer dizer, se olhamos para suspeitas de que um Primeiro-Ministro recebeu dinheiro no exercício de funções violando as regras aplicáveis ao cargo de Primeiro-Ministro, se há suspeitas de que há dinheiro oculto, ou património pelo menos não compreendido, que leva ao Primeiro-Ministro a ter compras de 700 mil euros ou 800 mil euros, se há dúvidas sobre se praticou naquela sociedade atos próprios que são de advogados e não podiam ser praticados no âmbito de uma sociedade como a Aspina não Viva. Eu vejo difícil que, pelo menos para apurar estes factos, para ver se houve tentativas de corrupção, para ver se houve faturação falsa, para ver se houve branqueamento de capitais, que o Ministério Público não seja levado a ter que abrir um inquérito Então, sobre acha que isto. pode haver aqui um enquadramento legal, é isso? Não, enquadramento legal há de certeza. Podem os factos não corresponderem depois. Eu não sei se o Luís Montenegro é criminoso ou não, isso eu deixo à Justiça. Porque isso é uma questão que a Justiça tem que apurar. Agora, que há aqui suspeitas reais de conduta ilícita, que me parece poder concluir-se hoje. Mas que suspeitas? É por causa das avanças que foram recebidas? Essas, por um lado. Porque, repara, o Primeiro-Ministro está em exercício... O Primeiro-Ministro é obrigado a estar em exclusividade por uma razão. É que ele tem que estar acima, sem qualquer dependência económica, em relação a qualquer empresa, em relação a qualquer sociedade. É por isso que há esta regra. E não é só em Portugal, ela é em todos os países democráticos da Europa. Portanto, não há a possibilidade de um Primeiro-Ministro estar a receber dinheiro do outro lado, porque isso levanta suspeitas na sua atuação. E quais são as outras suspeitas? Ora, se um Primeiro-Ministro, ainda por cima, ao que parece, o valor das avanças que recebe é muito superior ao seu salário, ao salário que ele tem como Primeiro-Ministro, então isto é uma suspeita ainda maior de que o Primeiro-Ministro está condicionado, de que o Primeiro-Ministro está enquadrado, está limitado por dinheiro que está a receber. Esta, por um lado. Por outro lado, igualmente, enfim, pelo menos que leva a questionar, porque nós já tínhamos isto, volto a repetir, no caso do José Sócrates. O José Sócrates também comprou uma casa em Paris, pronto. Ou em Paris, ou em Lisboa, não me recordo agora. Foram 3 milhões de euros, que lembram-me que isso foi notícia. Podemos dizer, bom, se ele é rico, ele pode usar o dinheiro como ele quer. É evidente. É evidente. O que não pode... Mas voltemos a Luís Montenegro, estava... Não, estou a dizer isto em relação à notícia do Correio da Manhã. Se há património que não bate certo com a declaração de rendimentos, ou seja, se há um Primeiro-Ministro que diz que tem 100 mil, mas compra a pronto, sem crédito, 700 mil, alguma coisa aqui não bate certo. E, portanto, quem cabritos dá e cabras não tem, de algum lado lhe vem, como disse o Tribunal da Relação, em relação ao José Sócrates. Quer dizer, isto então, é acha que suficiente. a Procuradoria-Geral da República tem de atuar? Eu não vou dizer ao Ministério Público como é que deve fazer o seu trabalho. Eu acho Mas se André Ventura fosse eu acho que os Procurador-Geral factos da que aqui República, estão o que é que merecem, por parte das autoridades fiscais e judiciais, uma investigação para verificar em que ponto é que isto está. E se estas suspeitas têm alguma base de realidade. Porque nós não estamos a falar só de questões de natureza política aqui. Estamos a falar da violação de regras que me parecem evidentes. E também me parece que ser consensual ao dia de hoje que o Primeiro-Ministro violou pelo menos essas regras. Ele ontem disse, eu não cometi nenhum crime. E vamos ver, pode não ter cometido. Mas que esteve em situação irregular no exercício de funções de Primeiro-Ministro, esteve. E o Presidente da República não pode olhar para o lado e não pode fingir. Já iremos a Marcelo, mas em concreto sobre o Luís Montenegro, o que é que acha que então o Primeiro-Ministro deveria ter feito? Não pode apagar o passado, não. Tinha essa empresa e ligações à empresa. O que é que deveria ter feito o Luís Montenegro na opinião do Chega? Bom, há uma parte política e há uma parte jurídica. Há uma coisa que me parece essencial, era a extinção da empresa, no sentido de que se garantiria que não entra na família do Primeiro-Ministro nenhum património ou nenhuma fonte de rendimento como forma de o subornar, como forma de o condicionar. Ou seja, vender a empresa nem sequer passá-la para os filhos, vender a pessoas externas à família. Essa era a solução. Mas isso não apagaria as ligações anteriores à Solverde, e por isso eu digo que independentemente do que fizesse, tem que haver uma investigação para perceber se houve aqui tentativas de condicionamento, se o Primeiro-Ministro esteve a soldo de alguém, se o Primeiro-Ministro era empresário e o Primeiro-Ministro. Mas isso não pode podendo ser... apagar o passado, o que não deveria ter tomado Isto posse é a parte sequer? Jurídica. Agora a parte política. O Primeiro-Ministro não tinha, e na minha perspectiva não tem, honestamente, face a estes factos que têm saído, nenhuma autoridade... O Governo perdeu a autoridade moral.
Perdeu completamente a autoridade moral. O Primeiro-Ministro perdeu a capacidade política. E há ministros que sabem disto, há secretários de Estado que sabem disto, e tenho a certeza que muita gente no PSD sabe isto. Portanto, o que o Primeiro-Ministro podia ou devia ter feito ontem era das duas uma. Ou apresentar a demissão ao Presidente da República e dizer, olha, eu não tenho condições para continuar, face a estes factos. Mas não é? eu nem sequer estou a falar em concreto de ontem, quer dizer, também estou, mas já sabemos que tinha pedido a demissão, mas tendo em conta que não pode apagar o passado, não pode evitar essas ligações, não deveria ter sequer tomado posse como Primeiro-Ministro? Isso é da consciência do Primeiro-Ministro. Ele sabe o que fez e sabe o enquadramento das coisas e sabe o que tinha por trás. Eu não vou agora fazer um juízo retroativo, porque então, assim... No presente acha que deveria ter sido a demissão? Ouça, não vamos apagar a história. A empresa já lhe pagou, os clientes já lhe pagaram, ele já fez aqueles atos que tinha que fazer, o património dele já aumentou e, portanto, nós não podemos apagar isso. Quer dizer, isso agora não há nada que se possa fazer. Pode vir a Justiça a condená-lo, a ter que devolver o dinheiro ao Estado, perdido a favor do Estado. Enfim, mas isso é uma questão judicial que eu acho que um político não deve diretamente entrar. Agora, faça isto, o Primeiro-Ministro tem ou não autoridade para continuar? Eu acho que não. E ontem ele, na referência final que faz, ele diz assim, a situação política tem que ser clarificada. Eu sinto que é preciso que o Parlamento diga se tem confiança no meu trabalho ou não tem. Se o Primeiro-Ministro não quer apresentar a demissão, só há um outro caminho que o deixa minimamente credível, que é apresentar uma moção de confiança ao Parlamento, que é perguntar ao Parlamento, vocês ainda confiam em mim ou não? E eu acho que a resposta ontem ficou clara da maioria dos partidos políticos. Agora, o Primeiro-Ministro diz-se assim, há pessoas que dizem, bom, ele sabe que com isso perde o lugar de Primeiro-Ministro. Há momentos na vida que nós temos estado bem com a nossa consciência. E é preciso compreender quando temos condições para fazer as coisas e quando não temos. Luís Montenegro já não tem. E isso deve-se aos factos, não se deve a mais ninguém, deve-se a ele próprio. O arrastar disto, Daniela, o arrastar disto não vai ser nada bom para ninguém. Para Portugal está a passar uma imagem, inclusive lá fora, de país Seria semelhante. melhor ir a eleições antecipadas? A questão aqui, não, bom não era. Bom Mas não é era. melhor? Mas o Presidente da República já deixou claro também que não aceita mudar de Primeiro-Ministro sem não eleições. Respondeu. Não é? É melhor ir a eleições antecipadas? Do que ter um Primeiro-Ministro sob suspeita, isso eu acho que é. Do que ter um Primeiro-Ministro suspeito de atos ilícitos e que vai continuar a governar e ter que ir ao Parlamento, e sempre que for ao Parlamento vai ser confrontado com, desculpa lá, você não tem autoridade nenhuma para estar a falar do que quer que seja. Quer dizer, isso é um Primeiro-Ministro que chega aos seus parceiros europeus e perdeu a sua autoridade total. Esta notícia, isto está a ser notícia não só cá, mas lá fora. Estamos a passar a imagem do país ao nível da Colômbia ou da Venezuela. Eu não me lembro, e nós ainda agora em Espanha tivemos um escândalo parecido, embora não envolvesse o Primeiro-Ministro. Também temos tido escândalos com o Chega. Sim, mas nós não estamos a falar aqui isto não é brincadeira, isto não estou a desvalorizar outros casos, isto é um Primeiro-Ministro em funções a receber dinheiro. Quer dizer, isto nem na Colômbia deve acontecer, não é um escândalo não é? que deu jeito ao Chega para eu sei, esquecer as polémicas com os elementos do Chega. Eu compreendo a questão, Daniel, mas não fomos nós que andámos a pagar ao Primeiro-Ministro. Não foi por nós que o Primeiro-Ministro tinha empresas ao mesmo tempo que estava a governar o país. Não fomos nós que fomos comprar casas a pronto, com 700 mil euros. Quer dizer, pode sempre dizer assim, o Chega... Mas tem elementos do partido, ou tinha, com casos na Como é justiça. evidente, todos os partidos têm. E tenho a certeza que no PS e no PSD há muito mais. Mas a questão aqui não é esta. É que este é o homem que nos está a governar. Este é o homem que nos está a liderar no governo. E à minha frente tem um homem que quer governar o país, claro, ou não? E que por isso mesmo não compra casas a 700 mil euros. Mas tem elementos no partido com processos Daniela, na justiça. Bem, mas então por essa lógica o PSD nem sequer era governo, porque tem milhares de processos na justiça. Mas estou a perguntar a André Ventura, que é responsável o André pelo Ventura não comprou nenhuma casa a 700 mil euros por uma razão, porque não tem. O André Ventura não está a exercer funções de Primeiro-Ministro e a receber dinheiro de empresas. Porquê? Porque isto não é possível. O André Ventura quer ter a integridade e a ética de poder dizer ao Primeiro-Ministro que as regras têm que ser cumpridas e que nós não podemos estar a soldo de ninguém em Portugal. Temos que ter independência. Portanto, quando se chega lá fora, as pessoas perguntam, mas isto é um Primeiro-Ministro ou um Primeiro-Ministro em part-time, empresário em part-time e agregador de clientes noutro part-time? Quer dizer, isto não é nenhuma brincadeira. Não estou a dizer que os outros casos, do Chega inclusive, do Chega, do PSD, do PS, da Iniciativa Liberal, são brincadeira. Agora, isto toca no coração do governo, mina a autoridade de quem governa e pergunta-me assim, então mas é melhor ir a eleições? Não é bom irmos a eleições. Mas, Daniela... Mas para o Chega seria a alternativa Daniela, qual é a preferível? alternativa? E ainda hoje tivemos o Francisco Assis, que não tem nada a ver com o Chega. Então, mas, Francisco Assis não tem nada a ver com o Chega. Hoje disse uma coisa que é mesmo verdade. A continuidade de Montenegro é atirar o país para o pântano e para o lodo a cada dia que passa, degradando as instituições. Então, mas nesta altura temos um Primeiro-Ministro que não se demitiu, temos uma moção de confiança que, pelos vistos, não vai ser apresentada e a moção de censura tem chumbo garantido porque o PS não a faz passar. Portanto, parece que fica tudo na mesma. O que é que o Chega pensa fazer sendo assim? Bom, primeiro,
é preciso apelar à responsabilidade. E há aqui 3 partidos que têm uma responsabilidade maior em manter ou não a situação, que é o Chega, o PS e o PSD. Mas essa é uma decisão que o PS tem que tomar, eu não me vou meter nisso. Há momentos em que uma coisa é moções de censura relacionados com o capitalismo e com a degradação dos serviços e etc. Aquilo que o PCP já nos habituou, e o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Isso é uma coisa, e eu compreendo que o Partido Socialista diga nós não vamos estar a causar instabilidade por causa de questões de natureza ideológica. Quem ganhou governa, no fim é avaliado. É assim, as pessoas compreendem isso. Agora, nós aqui não estamos a falar de uma coisa qualquer. É um primeiro-ministro que está sob suspeita e que perdeu a autoridade. Portanto, o que é que podemos fazer se ele não se demite? Bom, primeiro, temos que falar com o Presidente da República. Ponto 1. Que é quem tem aqui uma de 2 hipóteses. Demitir o governo, como já foi dito por alguns constitucionalistas, aliás, demitir o primeiro-ministro, ou chamar o primeiro-ministro e dizer-lhe assim, meu amigo, quer dizer, é evidente que não há condições de continuidade. Pensa pedir uma audiência, como fez o LIVRE? É uma hipótese. A outra hipótese é, se o primeiro-ministro entender, se isto continuar a não dar esclarecimentos, o que é incompreensível, eu não compreendo como é que um primeiro-ministro, numa situação destas, não é o primeiro a dar esclarecimentos. Olha, há bocado falavas dos casos do Chega, eu lembro-me que no primeiro dia eu estava aqui sentado. Aqui neste estúdio mesmo, sentado. As respostas foram melhores, foram piores, mas estava aqui, não estava a fugir, estava a encontrar-me com jornalistas para dizer cara a cara aquilo que eu tenho para dizer e para explicar. O Primeiro-Ministro decidiu esconder-se e decidiu não dizer nada. Isto é inaceitável. O que é que o Parlamento pode fazer? Uma comissão de inquérito, e eu tenho que dizer aqui, que não obstante o desagradável que isto é e o constrangedor até, faça o Primeiro-Ministro com estas suspeitas. Decide não dizer nada e decide não prestar nenhum esclarecimento, nós vamos mesmo ter que avançar com uma comissão de inquérito a este caso, se o Governo se mantiver. Mas para esclarecer exatamente... A promiscuidade entre a parte pública e a parte privada, um Primeiro-Ministro em funções, mas a receber no seu círculo patrimonial dinheiro e avanças, e o conluio que isto pode ter gerado na sua independência e na sua imparcialidade. Isto não é bom, mas também não temos aqui outra solução. A terceira solução é, em algum momento, se não for, quer dizer, é insistir com... Nós temos que terminar, só para dizer isto. O Primeiro-Ministro disse que precisava de conhecer se o Parlamento mantém ou não a confiança nele. Eu sei que é difícil e eu compreendo que ele esteja hesitante em relação às consequências políticas que isso pode trazer. A única forma de Luís Montenegro manter um mínimo de autoridade, Daniel, não estou a falar de muito, é o mínimo, é apresentar ao Parlamento uma moção de confiança e dizer confiam em mim ou não confiam. E mostrar desprendimento, independência, já que não aceita escrutínio nem verdade, ao menos aceita independência e desprendimento. Porque senão eu termino como comecei. Entre Luís Montenegro e José Sócrates eu já não vejo muitas diferenças. Portanto, pede que o Governo apresente uma moção de confiança, coloque em cima da mesa a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito e está a analisar um pedido de audiência com o Presidente da República. Acho que são estas as conclusões. Eu gostava de ouvir também o que é que o Presidente da República tem a dizer sobre isto, porque ele ainda não teve a oportunidade de falar. Portanto, pode acontecer que o Presidente, que é o que eu faria se fosse Presidente da República, chamaria Luís Montenegro e diria, Sr. Primeiro-Ministro, perante isto, eu penso que a única condição e a forma digna é de facto sair. André Ventura, muito obrigada pela presença aqui no Grande Jornal.